até o 46, por gentileza. Louvado seja o Eterno por essa manhã maravilhosa, Amém. em sua presença. É muito bom estar com a igreja, né? Em um ambiente de oração, em um ambiente a presença de Deus, ela é notável, ela é palpável. Mediante os louvores já senti a presença de Deus, mediante as orações. Isso é lindo de ver. É lindo de ver que tem pessoas que buscam a Deus ainda e é uma igreja que está fortalecida na oração. Amém. Louvado seja também a irmã Delita, a irmã Rosângela pela oportunidade. Fiquei muito, muito feliz, muito agradecido, porque é o que a gente quer fazer, né? É o que a gente quer fazer a vontade de Deus. A gente não precisa do microfone, precisa de, sei lá, estar nos holofotes, no pedestal, para pregar, para falar de Deus. Só que aqui também é uma honra e é também algo que alegra muito meu coração. Amém. Louvado também seja o Senhor, os adolescentes, né? Tantos dons, vozes bonitas, dom no violão, dom no violino, no piano. Gente, isso é lindo de ver. Que Deus levante esses adolescentes com muito mais poder, muito mais vigor, Amém. cada vez mais sejam usados pela presença de Deus. E também louvado seja minha mãe, está aqui presente comigo, essa rainha de oração, essa mulher de batalha. Só Deus sabe a luta que a gente passa, mas é guerreira de oração comigo. E o diabo já está derrotado, irmão. Nome de Jesus. Então vamos ler a palavra do Senhor. A epígrafe do título é o seguinte: Jesus ora no Monte das Oliveiras. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra, ou um tiro de pedra, dependendo da versão. Ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu. Preste atenção nesse detalhe. Um anjo do céu apareceu, que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Oremos. Pai, a sua igreja, Pai, já recebeu uma porção poderosa do seu poder e da sua presença, Senhor. Só que, meu Pai, eu estou aqui dependente do teu Espírito, Pai. Não é fácil trazer uma palavra, não é fácil, meu Pai, louvar o Senhor, justamente, Pai, numa semana onde todos nós passamos por batalhas, passamos por lutas ou dificuldades. Mas, Pai, o Senhor nos trouxe aqui por um motivo, para buscar a Tua presença. Amém. E sairmos cheios, e sairmos renovados, meu Deus, pelo Teu fogo, pelo Teu amor, pela Tua presença. Amém. Então, meu Pai, eu peço que cada alma que está aqui, Pai, cada coração esteja disponível e aberto, Pai, para receber mais de Ti. Eles não vieram escutar, Pai, as vozes bonitas, Pai, os instrumentos tocando, ou até mesmo o pregador que é falho, Pai, e é limitado. Mas veio te buscar, Pai, porque a Tua igreja precisa do Senhor e não das pessoas. Amém. A Tua igreja necessita, meu Deus, da Tua presença. Então, Pai, eu te peço, rasga os céus nessa manhã, fortalece aquele que está cansado, anima, meu Deus, aquele que está desanimado, fortalece, Pai, aquele que está enfraquecido, e renova, meu Pai, aquele que está precisando de renovo. Porque, Pai, numa manhã de quarta-feira fria como essa, só há pessoas aqui, meu Deus, que estão necessitando de algo, e essas pessoas vão encontrar, porque o Senhor se faz presente aqui. Louvado seja a Tua presença, meu Pai. Esse é o nosso pedido dessa manhã, Senhor. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Antes de nós irmos direto à passagem que foi lida aqui, é necessário voltar um pouquinho no início de tudo, na criação de tudo, no Gênesis. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus olhou para a terra e ela era sem forma e vazia. Deus viu algo na terra e tinha que ser mudado. Deus coloca uma forma na terra porque tudo que Ele faz começa a ganhar forma, começa a ganhar jeito. Deus começa a criar a terra. Passa 6 dias, Ele cria toda a terra. Chega no 7º, Ele descansa. A terra descansa de toda a sua criação, de todos os seus atos maravilhosos. Ele continua, ele termina essa construção, essa edificação e diz que é bom. Porém, ele olha para a terra ainda e diz que parece que percebe que falta alguma coisa. Ele olha para a terra e fala assim: preciso de alguém para cuidar da minha criação. Preciso de alguém para cuidar da minha obra, cuidar das coisas que eu faço. Ele cria o homem e coloca o homem no jardim. O homem é denominado por nome de Adão. E ele começa a criar e cultivar e cuidar da terra. Porém, Deus olha para Adão e diz que é muito bom a sua criação. Porém, ele olha para Adão e diz:
Não é bom que o homem esteja só. Criarei para ele uma adjuntora, uma mulher que ajudará ele na criação. Nasce Eva, tirada da costela de Adão enquanto ele dormia, enquanto ele descansava. Então Deus começa a criar toda a humanidade a partir desse momento. Ele dá uma ordem muito específica à sua criação. De todas as árvores que vocês estão vendo aqui no jardim, exceto a que está no meio, vocês não poderão comer. Ou seja, ao redor vocês podem contemplar, vocês podem tocar, vocês podem comer, mas exceto da árvore que está no meio do jardim, essa vocês não poderão, porque é a árvore que eu proíbo. Passa o dia, passa esse momento, e aparece a serpente astuta, que é a figura de Satanás, que tenta o homem. Primeiro ela aparece a Eva, colocando dúvidas, jogando setas de dúvida, setas de armadilha na mente. Muitas das vezes o diabo se levanta em nossas vidas para colocar dúvida na coisa que Deus falou, para colocar dúvida na criação de Deus. A serpente aparece a Eva, ela cria todo aquele contexto, cria todo aquele cenário, faz Eva cair no pecado da enganação, pega Eva na cilada da sua astúcia, ela dá o fruto para Adão, Adão come e ambos caem. Desse cenário todo, a palavra do Senhor vai dizer que Deus aparece a Adão. Deus sempre aparecia a Adão na viração do dia e o procurava para ter intimidade com ele. Neste momento, Deus aparece e pergunta: Adão, onde estás? Ambos estão escondidos, porque ele pecou, porque tinha caído, porque estava com medo, sabe-se lá qual era a atitude e o sentimento que estava no coração de Adão. Deus olha para aquela situação toda e percebe que ele precisava de uma solução. Primeiro, ele olha para a serpente e sentencia ela. A serpente, que é o diabo aqui representado, possivelmente estava rindo, né? A gente pode talvez fazer uma breve conjecturação. Muitas das vezes o diabo deboche da gente, quer tirar farinha, quer tirar dúvida, e possivelmente ali tenha jogado na mente da criação de Deus que tinha acabado tudo, tinha findado a situação e estava caindo por terra. Mas Deus se levanta e dá uma sentença para a serpente. Ele fala para ela assim: maldita serás tu entre os animais, se arrastará para sempre sobre a terra o teu ventre. E diz mais: no ventre da mulher nascerá um que pisará a sua cabeça, ele esmagará a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem que é esse homem que vai esmagar a cabeça? É Jesus nos tempos vindouros. A mensagem continua. Ele dá a sentença para Eva, dá a sentença para Adão, e assim a humanidade começa a se desenvolver. Ambos são expulsos do jardim e a humanidade começa a desenvolver-se. Passa os tempos da criação, passa o dilúvio, passa todas as situações que Deus coloca sobre a terra. Adiantando um pouquinho a história, para a gente ganhar tempo. Deus faz Abraão chegar à terra. Deus faz Isaac chegar à terra. Deus faz Jacó chegar à terra. Deus, através de Jacó, cria as 12 tribos de Israel. E a partir dessas 12 tribos, uma é especial, que é a tribo de Judá, na qual descendia o nosso rei Jesus. Ou seja, era Deus lá no futuro, já preparando tudo, e preparando o cenário para a nossa vitória. A tribo de Judá seria a responsável pela descendência de Jesus. A história continua. Passa-se a criação, passa o surgimento das 12 tribos de Israel, passa todo esse processo. E Deus começa agora a preparar o caminho. Levanta-se juízes, levanta reis, levanta também os profetas, levanta também sacerdotes, de forma resumida. E a humanidade começa a se desenvolver. Tudo isso em um curto período de tempo, onde todo esse processo ele estava apontando para a humanidade vindoura. A humanidade começa a se criar. Passa todo esse período e Deus traz, como consequência dos erros, a Babilônia, que é o exílio, que é retratado no livro dos profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os demais profetas menores também que a gente pode citar futuramente. Tudo isso era parte do processo que Deus permitiria à nação passar. O tempo avança, o tempo passa e Deus começa a trabalhar na nação. Ele traz a nação da Babilônia para cuidar do povo, para cuidar do coração do povo. Deus usa a Babilônia como instrumento de purificação e reconstrução. Ou seja, o povo desse contexto todo tinha caído em idolatria, tinha caído em pecado, tinha caído em adoração a demônios, a ídolos, né, como a Bíblia suscita aqui pra gente. E Deus não era feliz com essas atitudes do povo. Muitas das vezes o que Deus quer para nossas vidas é uma vida de santidade, é uma vida de pureza, é uma vida de caminhos retos, não um caminho tortuoso. E o que a nação de Israel estava fazendo era o seguinte: andando em caminhos tortuosos. Ela vivia, de certa forma, em inconstância espiritual. Ora, em alguns momentos, adorava o Senhor, em outros momentos, caía no pecado da idolatria. Outros seguiam o Senhor, depois caía de novo. Era essa inconstância espiritual.
Deus olha para essa situação toda e diz que tinha que fazer alguma coisa. E qual era a saída? A nação Babilônia, ela vem como um instrumento para Deus mudar a situação. O povo passa pelo exílio, sofre 70 anos de cativeiro, o tempo passa. Depois a nação começa a se reconstruir. Esdras, Neemias, todo esse processo de reconstrução do templo, das muralhas do Senhor. Vai falando. Passa toda essa situação e a nação de Israel passa toda essa situação de contexto, né, de construção dos templos, e a nação começa a ser reedificada. Passa também os profetas menores, e assim começa a circulação do projeto de Deus. A história continua, né? Passa o tempo do exílio e Deus exalta. Futuros tempos depois, a palavra do Senhor se cumpre, né? Passa os períodos dos profetas menores, passa o período onde Deus fica em silêncio, depois de tanto pecado, depois de tanto erro, depois de tanta queda, e surge o período interbíblico, que é o período do silêncio de Deus. Aproximadamente 400 anos, onde Deus fica em silêncio. E quem que pode resolver tudo isso daqui agora? Somente Deus. Amém. Deus, através do profeta, ou melhor, João Batista, já começa a aparecer no deserto e começa a propagar a mensagem. Ele diz que é uma voz que clama no deserto. O profeta Isaías faz profecia sobre ele, profetiza que ele viria no deserto com uma voz. E essa voz estava anunciando que o reino de Deus havia chegado até eles. Ou seja, o reino do Senhor estava chegando até eles. Já era para o povo se alegrar. Ou seja, a promessa feita lá no Gênesis já começa a se cumprir através de João Batista. João Batista não era Jesus, ele era apenas uma figura que estava preparando um caminho para ele. Futuros tempos depois, passa-se o profetismo de João Batista. E nesse contexto todo, Mateus 1,16, aparece Jesus, que se chama o Cristo, e ele nasce. Mas quem é Jesus? Jesus é aquele que foi profetizado para esmagar a cabeça da serpente. Amém, lá no Gênesis. Ou seja, o que Deus preparou para a humanidade já tinha sido concretizado. Era Deus dizendo para o diabo e para a serpente: você acha que a minha humanidade vai ser destruída? Não. Eu levanto Jesus que pega e destrói todas as armadilhas do diabo. Amém. Talvez você esteja aqui nessa manhã perguntando se as obras de Deus elas serão ainda concretizadas. Mas também você pega nesse momento e vê o inimigo te atacando com dúvidas, jogando dardos, setas na tua mente e pensando: será que de fato a promessa está de pé? Será que de fato o plano de Deus está de pé? Será que o que Deus disse para mim está de pé ainda? Sim, Deus, tudo que Ele fala, Ele cumpre. E a verdade é que está sustentado em Jesus. Ou seja, o diabo, ele já perdeu, o diabo já é perdido, ele é derrotado, ele é sentenciado eternamente e nós estamos sendo preparados para a salvação. Ou seja, eu, você, todos nós que estamos aqui seremos salvos por Jesus, porque o diabo já é derrotado e ele foi derrotado e está eternamente derrotado. Ou seja, se o diabo está derrotado eternamente, nós já estamos sentenciados à salvação. Aleluia. Ou seja, tem salvação para a tua vida, Amém. Tem salvação para o teu parente, tem salvação para a tua vida, tem salvação para a tua família, para aquela alma que está perdida. Amém. Deus salva e Deus cura, alegria. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O plano não para por aqui. Parte disso fazia parte de todo o contexto. Deus só estava esperando para dar uma resposta de forma grandiosa à humanidade, uma resposta para o inferno, uma resposta para os nossos inimigos, uma resposta para os demônios, seja o que for, porque nada pode parar a igreja de Cristo. Amém. Nada para a igreja de Cristo. Ou seja, a história continua. Jesus começa a crescer, ele tem sua infância, ele tem sua juventude, ele começa a se desenvolver o seu ministério. Ou seja, ele começa a viver o que Deus queria para ele. Muitas das vezes, Deus tem algo para nossas vidas e nós começaremos a viver no devido tempo. Amém. Tudo isso leva um tempo, tudo isso leva um momento para acontecer. E Jesus, ele respeita todo esse processo. Ele passa pela sua infância, passa pela sua fase de adolescência, passa pela fase de juventude e começa a desenvolver seu ministério. Ele fica em silêncio até a chamada do seu propósito, até a sua concretização. Ou seja, todo esse processo aqui era uma representação, uma mera representação, vamos dizer assim, do que Deus faria. Deus é um Deus processual com a sua criação. Ou seja, tudo leva um tempo, tudo leva um determinado momento para acontecer. Jesus começa
a propagar sua mensagem. Ele cura, ele liberta, ele Aleluia. transforma, ele renova a sua igreja. Tudo isso fazia parte do sinal do céu e do reino de Deus. Porque tudo que Jesus veio fazer é edificar a sua igreja e salvar muitos ao reino, à sua salvação eterna, né? Jesus continua. Ele agora, nesse momento, agora a gente chega na autoria da carta de Lucas, no qual for lido aqui o versículo, e Jesus está passando por um processo que iniciaria sua crucificação. Ou seja, qual que era o contexto daqui do momento? Jesus está passando pela angústia profunda de alma. Como foi orado pela irmã Delita aqui, muitos podem ter visto esta manhã aqui em angústia em sua alma, em angústia no seu coração. Mas fica tranquilo, a angústia vai passar, porque Deus já levou sobre si toda a angústia, já levou sobre si todas as dores, já levou sobre si todas as nossas dores e nossas dificuldades. Ele te entende. Jesus entende a sua dificuldade, Jesus entende a sua luta, Jesus entende a sua dor. Então, já que você está aqui nessa manhã, entrega no caminho dele, entrega nas mãos dele, Amém. entrega a sua dificuldade na mão dele, que ele vai dar uma saída para você. Talvez você esteja batido, mas você não é para você ficar batido. Essa situação de angústia é para te levantar. Em nome de Jesus. Essa situação de angústia é para te fortalecer. Essa situação de angústia é para fazer você crescer e se tornar um crente melhor, se tornar uma mulher de oração, um homem de oração, jovem de oração, adolescente de oração. Deus está levantando nessa geração, como já foi profetizado aqui, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que levarão o reino, homens e mulheres que levarão a presença, homens e mulheres que dirão aos outros e darão luz aos outros. Fala, fica tranquilo, esse processo que você passou, eu já passei, então vem comigo que eu te mostro o caminho, Aleluia. vem comigo que eu te mostro como seguir em frente, eu fortaleço os teus passos, eu fortaleço a sua caminhada. Fica tranquilo, a angústia faz parte do processo, a angústia faz parte de toda a nossa situação nessa terra, de toda a passagem, de toda a peregrinação. A angústia faz parte das nossas vidas. Jesus está passando pela angústia e ele é levado, como de costume, ele e seus discípulos ao Monte das Oliveiras, ou, em outras versões, Getsemane. Getsemane significa lugar de prensa, lugar de exprimento, ou seja, o Senhor Jesus ali estava sendo exprimido, Meu Deus. ou seja, por conta do seu propósito. A nação ali de Israel, o mundo, todos nós, no caso, estaríamos agora em uma decisão de Jesus em seguir em frente, ou seja, ele pega todo esse processo e coloca em próprios ombros. Na verdade, Deus pega, né, e coloca sobre os ombros de Jesus com uma mera representação para entender o que de fato nós passamos. A passagem continua. Jesus começa a orar, e aqui a gente já vai para o encerramento que já está finalizando. Ele começa a orar a ponto de que começa a transpirar gotas de sangue, ou suor de sangue, no caso, mediante tanta angústia. Mas algo que chama a minha atenção é que Deus, no momento da angústia, no momento da dificuldade, Amém. no momento da luta, Ele envia um consolo. Amém. E a figura é o anjo. Lembra que eu falei aqui? Preste atenção no anjo. Deus enviou um anjo para fortalecer Jesus. Amém. Ou seja, Deus não vai enviar um anjo aqui. Ele já está aqui. A presença de Deus já está aqui, te fortalecendo, te revigorando, te enchendo, pegando na tua mão e falando, filho meu, não desista. Filho meu, se anima. Filho meu, eu estou contigo. Amém. Filho meu, fortalece, Amém. levanta, desperta, Amém, porque eu sou contigo. Eu creio, E essa angústia que em nome tu de passa, Jesus. eu já passei. Só que a minha angústia ela é muito pior. Ou seja, eu já sofri um nível que você não vai sofrer. Meu Deus, então fica tranquilo. eu Eu tenho a sabedoria absoluta. Eu sei do que você está passando. Essa angústia não é nada. Futuramente, você cantará em seus lábios o hino da vitória. glória! Contará o seu testemunho. Que a angústia que você passou aqui só foi uma mera representação e o momento da vitória de Deus. A angústia é uma ferramenta que Deus usa para te fortalecer e para te levar para o propósito. Amém. Faz parte do propósito, faz parte do processo, faz parte da situação toda. O propósito de Jesus era muito pesado. O peso da humanidade estava sobre ele. O peso do pecado de todos nós estaria sobre Jesus, mas Jesus foi até o fim. Ou Amém. seja, ele orou e quando foi fortalecido, ele continuou
foi revigorado, o anjo fortaleceu, dando a ele mais gás, dando a ele mais força. Então, nessa manhã, nós estamos aqui no ambiente de oração e sairemos revigorados, sairemos cheios, sairemos em triunfante à vontade de Deus. O diabo não vai te parar, a doença não vai te parar, o câncer não vai te parar, a enfermidade não vai te parar, nenhum diabo maldito vai te parar, nenhum demônio vai te parar, nenhum espírito maligno vai te parar. Ninguém vai parar a igreja de Cristo. Nós somos vitoriosos, porque nosso Pai, Ele é vitorioso. Amém, meu Deus. Aleluia. Glória. O Senhor fortalece Jesus na situação, Ele continua. Por que Deus leva a gente para a pensa? Por que Deus leva a gente para a dificuldade? Para extrair o melhor da gente. Amém. O Getsemane significa lugar de prensa. Ou seja, é na dificuldade que Deus extrai o melhor da gente. É na dificuldade que Deus extrai o melhor de nossos corações. Uma azeitona só é extraída dela, o azeite no caso, quando é prensada. O vinho ele só é gerado quando a uva é esmagada, ou seja, só é extraído o melhor de tudo quando é apertado. É verdade. Então agora você entende por que Deus está te apertando. Então agora você entende por que Deus está te esmagando. Você entende agora por que de tanta luta, por que de tanta capetada atrás de você. Fica tranquilo. Deus está te espremendo porque Ele quer o melhor de você. Deus quer o melhor da sua vida. Deus quer te levar a um novo nível espiritual. Deus quer te fazer crescer. Então continua. Então fortalece. Então se anima, seja revigorado nessa manhã pela presença de Jesus. Amém. Para finalizar, o sofrimento faz parte da caminhada. E muitas das vezes, seguindo o reino de Deus, a nossa caminhada ela vai trazer consigo desafios. Meu Deus. E não é fácil seguir o reino. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil estar aqui pregando. Não é fácil estar aqui louvando. Não é fácil estar aqui adorando. Não é fácil. Quantos de nós saímos de nossas casas com a pressão na cabeça, com o que vamos fazer? Muitas das vezes a gente está com a corda no pescoço, mas fica tranquilo. Deus está te levando à perseverança. Deus está te levantando ao revigoramento. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo, minha irmã. Deus te faz perseverar nessa manhã. Por isso que Ele está te espremendo. Por isso, nesse processo de dor, fica tranquilo. Jesus te fortalece. A palavra do Senhor vai dizer: eis que enviarei sobre vós o Consolador, o Espírito Santo. Então, meu irmão, você está numa manhã da presença de Deus, você está numa manhã de busca de Deus, então fica tranquilo, busca Deus, coloca na mão de Deus a sua situação, a sua dificuldade, a sua luta, aquilo que te causa inquietação, que Deus vai te levantar, que Deus vai te fortalecer, Deus vai enviar sobre ti o Espírito Santo. Não, você não vai parar. Eu vou repetir, você não vai parar. Amém. Você vai continuar persistindo. Você vai fazer a vontade do Senhor. Você vai continuar confiando na promessa. Você vai ver a promessa de Deus sendo concretizada. E através disso você cantará o hino da vitória. Você cantará a vitória de Deus, propagará o seu testemunho. Tudo isso para a glória de Deus. E para mostrar para o inferno, para mostrar para os seus inimigos, para mostrar para a serpente que pente para você que nada para a igreja. Aleluia. Nada para a igreja. Eu vou repetir, nada para a igreja. Aleluia. Jesus sabia que a cruz era pesada. Para finalizar, ele continua. A cruz não é fácil de carregar. A cruz ela é pesada. A cruz pesa, a cruz cansa, só que tem um propósito maior, ou seja, tem um propósito maior para o teu sofrimento, tem um propósito para o seu sofrimento, tem um propósito para esse motivo de tanta luta, de tanta pressão na tua vida. Fica tranquilo, Deus vai te fortalecer, você vai chegar no final da sua caminhada. Durante ali a cruz, momentos antes de Jesus ser empalado e crucificado de fato, aparece um homem chamado Simão para ajudá-lo. O que significa? Que Deus, na sua caminhada, Ele vai enviar alguém para te fortalecer. Amém, eu creio. Deus vai colocar na tua vida homens e mulheres que você pode olhar para esse socorro. Talvez você vai chegar um momento onde você mesmo vai ajoelhar e falar: Pai, eu não estou aguentando glória a Jesus. Cruz. Mas fica tranquilo, nesse momento que aparece alguém para cair a cruz com você. Fala: filho meu, bora. Levanta, continua. Eu não vou fazer você desistir. Eu não vou permitir que você desista. Eu estou contigo. Caminha. Continua, porque o processo está de pé. A promessa está de pé. Tudo que Deus prometeu está de pé. Mas a dificuldade faz parte do caminho. Meu irmão, eu não sei o que você está procurando aqui nessa manhã, mas a única coisa que você necessita é a presença de Jesus. Então receba a presença de Jesus. Nome de Jesus. Receba o Espírito Santo. Receba o fogo de Deus.
receba a presença de Deus, receba a perseverança, receba, meu Deus, o fogo da sua presença para te fortalecer, para te encher, para te levantar. Oh, Espírito Santo, invade, enche corações, enche as vidas, enche, começa a tocar. Nós não vamos parar, a igreja vai continuar, nada vai parar a igreja, nada vai parar a igreja, nada vai nos parar. Glória a Deus, aleluia. Amém. Para finalizar, Jesus cumpre o seu propósito. Oh Deus. Lembra lá no início que Deus prometeria que a serpente foi esmagada? Pois bem, a serpente foi esmagada. Sabe o que é isso? Vitória sobre o inimigo, acabou. Não importa quanta afronta você está sentindo, não importa quanto problema, quanta palavra negativa você está ouvindo, fica tranquilo, a vitória já é sua, já está decretada. Sai daqui com a vitória na tua mão, que é a presença de Jesus, e Jesus garante, Jesus enfatiza que a vitória é dele, porque ele morreu, passou a morte de cruz, só que ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Ou seja, é a maior vitória que você tem nessa manhã. E através de Jesus você vai ser fortalecido. Amém. Através de Jesus você vai ser perseverante. E através de Jesus você vai cumprir o teu propósito. Jesus trouxe salvação à humanidade, Amém. salvação eterna. E sobretudo venceu o diabo na cruz. Amém. O diabo está derrotado. E que o inferno ouça, que os teus inimigos ouçam, Amém. que todas as criaturas malignas ouçam. O Jesus está vivo. Jesus está vivo. O diabo está derrotado. Nada vai parar a igreja. Amém. Fica de pé nessa manhã. Feche teus olhos. Contemple a presença de Jesus. Ele está aqui. Não é possível que você saiu da sua casa para escutar o homem. Não, você não saiu daqui de casa, da sua casa para escutar o pregador que é simples, as pessoas que estão aqui louvando. Não, você está aqui para buscar Jesus. Então receba a presença, receba o Espírito Santo, receba a presença de Jesus, receba renovo, receba os dons de Deus, receba as promessas de Deus. Meu Deus, Pai, aqui está a sua noiva, a noiva que foi salva pelo teu propósito, a noiva que foi edificada, meu Deus, pela sua perseverança. Se não fosse a sua perseverança, Jesus, nós estaríamos condenados, nós estaríamos perdidos eternamente. Mas através do teu propósito, o Jesus fortaleceu, Pai, aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam desanimados, aqueles, meu Deus, que não conseguiam seguir adiante. E a palavra do Senhor para você nessa manhã é: continua, receba a perseverança, receba o Espírito Santo, receba aquele que te consola, receba a força, você vai vencer o inimigo, você não vai ser parado pelo poder do diabo. Deus está aqui dizendo para você: eu te fortaleço, eu te encho, eu te levanto, então fica tranquilo. Amém. A minha presença te basta. Amém. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém. Oh, Espírito Santo, aqui corações abertos, Pai. Há corações disponíveis para a tua santa presença. Meu Deus, fortalece, dá vigor. Oh, Espírito Santo, encha com a tua presença. Aquele ambiente, Pai, que estava aqui na tua presença, de lágrima, de quebrantamento, continue. Enche, Senhor. Enche com o teu fogo, enche com a tua presença, enche, meu Deus, batiza com o teu Espírito Santo. Meu Deus, aquele que estava, Pai, parado no meio do caminho, aquele que há muito tempo não falava em línguas, comece a falar, comece a destravar línguas estranhas. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, aqui tua igreja está aqui, Pai, orando, clamando. Deus fala para você: está guardando essas línguas estranhas por quê? Está calada por quê? Está com vergonha de marchar na minha presença por quê? Está com vergonha de dar lugar por quê? Está com vergonha de chorar na minha presença por quê? Receba a presença, receba o fogo de Deus, receba o Espírito Santo, receba, vai clamando, receba, clama a Deus, destrava essa língua estranha, destrava, tudo que está travado, já está destravado. Você vai ser batizada, vem em nome de Deus, vem em vigor de Deus. Então receba
Receba o fogo. Receba os dons. Receba o fogo. Receba a tua presença. Receba! Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Jesus vai curar. Jesus vai libertar. Jesus vai fazer um milagre. Jesus vai fazer um fogo. Jesus vai curar. Alguém cura de Deus para tua alma. Alguém cura de Deus para tua vida. Então receba. Venha o teu milagre. Venha a tua presença. Oh, meu Deus. Nada vai roubar a fé. Nenhuma dificuldade. Nenhum mal. Nada vai te parar. Então nessa manhã persista. Você está renovado, você está cheio. Então receba a presença de Jesus. Receba o Espírito Santo. Receba o fogo de Deus. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Ouve o Senhor. Eu creio em ti. Se entrega. Se entrega. Se entrega. Não olhe para a pessoa que está ao seu lado. Se entrega. Agora é o momento de busca. Então se entrega. Chora na presença de Deus. Se quebrante na presença de Deus. Se necessário for, ajoelhe na presença de Deus. Mas não saia daqui sem clamar ao Senhor. Meu irmão, Deus está aqui. Obrigada, Deus. Grande igreja. Vamos. Em ti, meu Deus, a tempestade. Receba renovo. E o vento Vai, irmão. Receba. Abre o teu coração. Abra. Rasga ele. Não rasgai as vossas vestes. Rasga o coração, igreja. Se quebrando na presença de Deus. O vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Oh, glória a Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia.